Olá a todos e bem-vindos à leitura semanal de dia 2 a 8 de janeiro de 2017. É a primeira semana do ano e é também a última semana de Mercúrio retrógrado que iniciou-se em dezembro do ano passado. Que termina a dia 8, domingo, portanto vamos ter a semaninha toda ainda com alguns efeitos deste Mercúrio. De qualquer das formas, como é a primeira semana do ano, está tudo muito empolgado, está tudo muito contente, as celebrações ficaram para trás, mas foram celebrações, muitas delas bombásticas, portanto, vamos ver quais são as mensagens que vamos ter para esta nossa semana. E para isso, intuí hoje que vamos tirar cartinhas de um outro baralho. É o baralho do Propósito de Vida, também da Doreen Virtue, se bem que este não é uma colaboração, foi ela que fez o baralho todo. Tem 44 cartas, portanto são cartas de oráculo. Este baralho foi criado para dar respostas sobre o propósito de vida, mas na realidade eu já o utilizei várias vezes para outro tipo de questões, porque às vezes tem cartas que são mais gerais, ou às vezes até as próprias imagens têm pormenores que nos dão assim algumas mensagens, mesmo que a mensagem da carta original não seja essa. Portanto, vamos já tirar umas 3 cartinhas aqui para a nossa semana. E estou a baralhar. Ok. Ai meu Deus, já me estão a cair as cartas todas. Significa que vai ser uma semana assim mais intensa. Também de resto, eu peço todas as semanas, digo, esta semana vai ser intensa. Temos tido estes meses todos, a energia tem estado mesmo, mas tem sido muito bom para a evolução. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Temos dado saltos quânticos na evolução. Custa, mas quando acontecem, são fantásticos. Ok, então, vamos lá tirar a primeira carta. Primeira carta. Segunda carta. E terceira carta. Muito bem. E saltou uma carta. E apareceste tu. Olá, Matilde. Eu não digo que a energia está toda favorecente. Saiu uma quarta carta, eu vou deixá-la aqui de lado. Vemos primeiro as 3 principais e depois vamos a esta quarta ver o que é que acrescenta. Então vamos virar a primeira cartinha. Pois, é o que eu estava a dizer há pouco, não é? Quer dizer, sai uma carta que fala em falar com os nossos anjos, que também, obviamente, refere-se a guias, obviamente refere-se também ao nosso eu superior, se for uma coisa, se isso for, enfim, mais de acordo com as suas crenças pessoais. Anjos e arcanjos, no fundo, é energia de amor incondicional, portanto, tudo aquilo que estiver associado à energia de amor incondicional, você pode utilizar os nomes que quiser, é tudo o mesmo. Mas esta carta, portanto, diz para conversarmos com os nossos anjos, e aquilo que me chama mais a atenção nesta carta tem a ver com as preocupações. Não é? Precisamente porque temos passado muitos desafios e tem sido difícil, como eu estava a dizer inicialmente, não é? Está sempre, parece que todas as semanas são intensas, há realmente muita evolução, mas isso é também paralelamente nós sentimos essas perturbações. E parte dessas perturbações é sentirmos também a nossa ansiedade um bocadinho mais ativa. E obviamente depois da ansiedade, ou antes da ansiedade, ou durante a ansiedade, sentimos preocupação. Portanto, aquelas preocupações que parece que não nos deixam. E esta carta refere que o falar com os anjos às vezes tem a ver também com, por exemplo, meditarmos, ou mesmo falarmos alto, mas sempre no sentido de pedirmos orientação.
Eu sei que parece uma coisa às vezes muito simples ou para algumas pessoas se calhar muito estranha, mas eu falo por experiência própria, falarmos às vezes sobre as nossas preocupações e pedirmos orientação para que cheguem soluções, as soluções certas, soluções criativas para os nossos problemas, faz de facto a diferença, porque a preocupação é daquelas energias que para já é de baixa vibração e depois pode mesmo levar a nós criarmos essa negatividade na nossa vida. Isto não é para nos assustar, isto é para termos consciência de como os processos internos têm impacto depois na nossa vida externa. Precisamente hoje, não sei se consegue ouvir os meus gatos, mas enfim, isto é a vida real e às vezes eles são irmãos e às vezes zangam-se, isso é normal. Portanto, se ouvir gatos a rosnar um bocado e tal, não se preocupe. E portanto, a questão da preocupação é uma questão que por vezes acaba por criar circunstâncias na nossa vida que são de contrariedade, para além de que passamos esses processos sempre a sentir-nos mal, não é? Quer dizer, não nos sentimos bem, não estamos confiantes e portanto a preocupação por si pode levar-nos para um local um bocadinho escuro e cinzento da nossa vida e contrabalançar isso com, enfim, não é utilizar a nossa equipa espiritual, mas trabalhar em conjunto com a nossa equipa espiritual, pedindo-lhes orientação, pedindo-lhes ajuda para que as circunstâncias da nossa vida também enfim, venham essas soluções, não é? Portanto, venham essas circunstâncias favoráveis a essas soluções. E depois, a segunda parte deste pedido é realmente acreditarmos que está a ser feito. E essa parte eu sei que também não é muito fácil, mas vem um pouco com experiência. Ou seja, se você insistir e persistir nesta abordagem de pedir ajuda e depois estar atento para quando se sente essa preocupação e ansiedade e dizer a si próprio, não, eu acredito que isto está a ser tratado porque eu já pedi e eu sei que está a ser tratado. Então, à medida que o tempo vai passando, depois esse acreditar torna-se mais fácil. Claro que as soluções vêm também através das nossas ações, mas por vezes existem aquelas coincidências felizes ou aquelas sincronias em que nós de repente percebemos, ok, já sei o que é que eu tenho que fazer, ou acontece qualquer coisa, alguém diz alguma coisa e dá-nos exatamente a resposta que nós precisávamos. Portanto, existem essas pequenas sincronias que poderão ajudar-nos depois nessas soluções. Portanto, vamos então à segunda cartinha. Pronto, isto é um assunto de que é um pouco difícil as pessoas aceitarem muito bem. Este é a carta de nutrição, fala de alimentação. E para ter uma ideia, eu, portanto, faço publicações no Facebook de forma regular e a publicação que eu fiz sobre a importância da alimentação e a importância da moderação relativamente a excessos não teve praticamente exposição nenhuma, ou seja, não teve praticamente impacto nenhum. Eu vejo isso na quantidade de gostos, vejo isso na quantidade de vezes que aquele artigo foi partilhado, por exemplo. Aquele parecia que estava tudo... Parecia que ninguém tinha visto nada. E portanto eu achei muito interessante isso. Digo assim, as minhas outras publicações foram sempre impactos, comentários, partilha. Eu falo sobre a alimentação e a importância da moderação e de repente até parece que nem se falou sobre nada e tal. Só que esta é uma mensagem recorrente, principalmente nas leituras individuais que eu faço. Muitas vezes eles falam desta importância da alimentação. Nós não temos ideia, eu tenho porque já passei por isso, mas a maior parte das pessoas não tem ideia de como a alimentação influencia os seus estados de espírito. Estamos a falar da ansiedade e da preocupação. Há muitos alimentos, principalmente quando são consumidos em excesso, que aumentam essa preocupação, aumentam essa ansiedade.
Nós achamos que precisamos de ter aquelas compensações, não é? E às vezes nós sabemos até que nós estamos a comer bem, mas dizemos, mas eu trabalho tanto, eu já sofri tanto esta semana, eu mereço uma coisinha destas. E o que é engraçado é que acabamos por consumir uma coisa que é veneno para o nosso corpo. É como se estivesse, é um processo estranho do cérebro, não é? É como se nós quiséssemos recompensar o nosso sofrimento, mas estamos a alimentá-lo ainda mais. Portanto, o cérebro funciona um bocadinho assim. E então, começar a tomar alguma consciência daquilo que comemos e da forma como comemos. Porque você pode estar a comer, por exemplo, um prato imenso de vegetais, mas está a comer aquilo com ansiedade, a querer preencher um vazio interno qualquer, portanto, aquela compulsão. Então isso também não é saudável, não é? Porque o corpo está em permanente ansiedade. A nutrição aqui, como vê, ela tem uma alimentação variada, está contente a fazer, eles dizem que também tem a ver com isso. Muitas vezes as pessoas cozinham por obrigação, e eu compreendo isso, mas quando estão a cozinhar, lembrarem-se um pouco de dizer assim, espera aí, deixa-me colocar aqui um pouco de amor, deixa-me colocar aqui um pouco de alegria, porque os alimentos absorvem essas energias. E se nós vamos fazer uma comida estressados e ansiosos e aborrecidos e chateados à brava por estarmos a fazer aquela refeição, quando a consumirmos, nós vamos sentir isso. Nós vamos sentir essa ansiedade, vamos consumir e vamos metê-la para dentro do nosso corpo. Às vezes é tão simples quanto pedir à fonte de amor incondicional, por exemplo, para purificar os nossos alimentos. Às vezes é o suficiente. Não precisa de se concentrar muito, não precisa de entrar em meditação. Faça esse pedido, porque isso vai fazer diferença. E faça isso em relação a sempre que estiver a cozinhar e sempre que tiver um prato de alimentos à sua frente. Porque isso realmente faz diferença, porque nós não fazemos ideia da quantidade de vibrações que os alimentos absorvem e depois nós estamos a consumi-los também. Daí que comprar comida já feita assim nos supermercados, ou mesmo comer aqueles pacotes de batatas fritas, não é, que às vezes sabem tão bem, mas esses pacotes de batatas fritas já passaram por tantos sítios, já foram manuseados por tantas pessoas com estados de espírito diferentes, você não faz ideia da quantidade de vibrações que aquele pacote de batatas fritas tem. Já nem é a batata frita em si comercial, não tem a ver só com o facto de ser uma coisa já feita, é tudo aquilo que está ali. Portanto, uma forma de mitigar um bocadinho esta situação é pedir para purificar esses alimentos, ok? Claro que, enfim, não vai comer pacotes de batatas fritas a todas as refeições, não é? Mas quando realmente quiser comer ou quando realmente não tiver outra hipótese, seja pacotes de batatas fritas ou outros alimentos quaisquer, lembre-se pelo menos de fazer esse pedido porque realmente faz diferença. Pronto, uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, tudo isso nós sabemos que é muito importante, não é? Mas eu acho que muitas pessoas não fazem o paralelo entre isso e os estados emocionais. E eu, como pessoa sensível, compreendo o que as outras pessoas sensíveis passam. Muitos de nós são psíquicos também, como é o meu caso, portanto isso ainda agrava mais. E realmente, quando eu me comecei a perceber deste paralelo entre a alimentação e os estados emocionais e psicológicos, posso-vos dizer que realmente é que faz mesmo diferença, quer dizer, é que não tem nada a ver. Portanto, considero mesmo esta mensagem, se for alguém que já começou a receber algumas mensagens sobre isso, já sentiu que se calhar devia alterar algumas coisas na alimentação, esta mensagem é para si. E também para as pessoas que nunca pensaram nisso, mas que de repente sentem-se sempre muito ansiosas e muito preocupadas e com estados de espírito às vezes ou muito eufóricos ou muito deprimidos ou assim apáticos, considero mesmo olhar para a sua alimentação e a forma como come, porque realmente tem muita importância. Vamos então virar a terceira carta, porque esta segunda carta deu assim muita... E mais conversa haveria, eu estaria aqui horas a falar sobre isso. Que engraçado. Sai-nos a carta da escola. Esta carta, eles diz é escola, mas no fundo é educação.
Nós realmente nunca paramos de aprender. Nós somos ensinados desde pequeninos, aliás, nós ingressamos na escola muito, muito novinhos e saímos também ainda muito novos, não é? Comparativamente. E depois parece que dizemos assim, terminou, agora tenho os meus empregos, ou tenho a minha vida, a minha carreira, os meus filhos, a casa, o carro, perdão. Mas na realidade, a nossa alma tem necessidade de expansão, a nossa alma tem necessidade de aprendizagem. E nós em 2017, não é? Você se calhar já viu portanto, as previsões para 2017, se não viu, neste canal tenho um vídeo onde falo sobre mensagens para este ano, e este ano é um ano de começos. Mas às vezes para esses começos é preciso nós estudarmos um bocadinho, é preciso fazermos alguma pesquisa. Essa pesquisa pode ser através de livros, pode ser através de pequenos cursos, workshops, pode ser também através da internet, tudo é válido, não é? Tudo é válido. E portanto eles dizem-me para pedir aos seus guias e também, enfim, se tiver alguma relação mais próxima a algum anjo ou arcanjo, estou-me a rir, porque o arcanjo Uriel aproximou-se neste momento e diz que, portanto, se chamar por ele, é arcanjo Uriel. Eu vou deixar o nome dele na caixa abaixo deste vídeo, porque às vezes a falar as pessoas podem não perceber muito bem o nome. E peça-lhe a ele e aos seus guias também para trazerem até si aquilo que você precisa a nível de educação, escola, informações, tudo aquilo que precisa para o seu propósito de vida, que obviamente é muito alargado, não está apenas limitado à profissão, é muita coisa, não é? Eu acho que o nosso propósito de vida mais elevado aqui, ou vá mais geral ou mais essencial, é trazermos luz ao mundo, não é? Trazer amor ao mundo. Isso para mim é o nosso verdadeiro propósito. Mas depois, como temos muita variedade aqui e temos um pano para mangas, digamos assim, cada um de nós depois tem diferentes circunstâncias de vida, temos diferentes interesses, mas em todas as áreas e em todas as carreiras é possível termos este propósito de vida mais elevado, é possível manifestar isso, não é? E portanto, às vezes para alguns projetos ou iniciativas, principalmente neste ano em que vamos ter começos, peça então principalmente ao arcanjo Uriel para o ajudar nessas demandas. É só me vinha a palavra em inglês quests, que é demandas ou missões, ou enfim. Peça-lhes porque eles realmente fazem então as tais sincronias acontecerem, está bem? Então vamos tirar a quarta carta. Pronto, então vem muito em linha com o que eu vou dizer dito. Sai a carta da proteção. Esta carta diz aqui no texto principalmente, diz estás seguro e és apoiado à medida que mudas a tua carreira. Às vezes esta mudança de carreira pode não ser uma mudança radical. Às vezes pode querer dizer isso, mas às vezes nem é isso. Às vezes a mudança de carreira tem a ver com, às vezes até uma mudança de perspectiva. Por exemplo, nós estamos a fazer uma coisa de que gostamos, mas de repente sentimos que podemos dar mais, ou que podemos transformá-la em algo que possa ajudar o próximo, ou possa ajudar o mundo. Não é? E então isso também implica algumas mudanças nas próprias estruturas que estavam feitas, por exemplo, ou então pode mesmo querer dizer uma mudança de carreira mesmo radical. Em qualquer uma dessas situações, a mensagem é: estás protegido, não é? Estamos protegidos. E é algo que para a nossa cabeça às vezes é difícil de compreender, é difícil de aceitar, mas mais uma vez aquela ideia da carta inicial, não é? A carta de, em vez de nos preocuparmos, vamos pedir por orientação divina. É isto que esta carta diz enfim, representa muito bem aquilo que nós temos estado a falar neste vídeo. É que de facto a energia da preocupação acaba por criar ainda mais circunstâncias complicadas na nossa vida, porque nós temos esse poder. Tal como temos poder para criar a realidade que nós desejamos, também temos o poder para criar a realidade que não desejamos.
E às vezes há uma certa incompreensão em associar a vida que temos externamente com a vida que temos internamente. Eu durante muitos anos, por exemplo, eu não consegui perceber como é que a vida que eu tinha externamente estava diretamente relacionada também com a alimentação, que aliás foi a nossa segunda carta. Durante muito tempo não fiz essa ligação. Claro que não é tudo ligado à alimentação, mas muita coisa está. Porque se você pensar bem, se aquilo que consome é o combustível do seu corpo, então se aquilo que está a consumir não é bom, como é que nós vamos ter força e energia e entusiasmo e criatividade para fazer o resto? Não é? E peça também a orientação nesse sentido, não tem que o fazer sozinho, não é? A nossa família espiritual, eu estou sempre a repetir porque a nossa cabeça gosta muito de nos dizer isso não existe, isso não funciona assim, eles são muito celestiais, não percebem os sofrimentos humanos, mas na verdade as coisas não são assim, porque se isso fosse verdade, então todas as pessoas que dizem falem com eles, resulta, funciona, então com eles também não tinha funcionado, não é? Também comigo não tinha funcionado. Por isso é que eu lhe digo assim, funciona e realmente as soluções mais incríveis e inesperadas podem acontecer se você realmente escolher, em vez da preocupação, escolher a confiança, escolher acreditar que realmente as coisas estão a ser tratadas e que vai ser orientado nesse sentido. Claro que depois depende da sua ação, temos o nosso livre-arbítrio sempre, não é? Portanto, esta questão da alimentação aqui, isto é uma mensagem direta, não é? Mais concreto que isto é difícil, não é? Estamos a falar de uma coisa concreta, tridimensional, a alimentação é tridimensional e, no entanto, está a ser passada essa mensagem. Agora faz parte do seu livre-arbítrio realmente receber esta mensagem e pensar seriamente na associação entre a alimentação e a forma como você se tem estado a sentir. E chegar ao ponto de decisão, que foi o que aconteceu comigo também, de dizer, ok, se calhar chegou mesmo o momento de eu agora quero ter a vida que desejo para mim, quer dizer, que tem a ver com eu ser feliz, com ser alegre, conseguir estar bem e conseguir estar em controlo, ou melhor, conseguir equilibrar a minha parte sensível e também psíquica e conseguir lidar com todas as exigências do mundo, que também faz parte do nosso trabalho de termos nascido sensíveis, não é? Para podermos utilizar essa sensibilidade como nossa aliada e não sempre como uma coisa que temos que gerir e que se não gerirmos quase até ao limite e se não agarrarmos tudo, de repente podemos estar a sentir-nos mal e a sofrer e não tem que ser assim, não tem mesmo que ser assim. E a alimentação faz parte disso. Faz mesmo parte disso. Portanto, pense seriamente nisso. Temos mensagens muito fortes para esta semana. Como pode ver, este baralho, apesar de ter sido criado para o propósito de vida, tem muitas outras indicações, não tem só a ver com a propósito de vida propriamente associado só à profissão ou à carreira. De resto, eu tenho a desejar-lhe uma excelente semana. Pode sempre contactar no Facebook ou deixando comentários no YouTube, eu vejo tudo isso. Se gostou do vídeo, peço-vos para clicarem naquele iconezinho do polegar para cima, porque ajuda o canal a crescer também, e subscreva-se se ainda não subscreveu, porque ao estar subscrito, cada vez que eu lanço um vídeo você é notificado, portanto nunca perde nenhum vídeo. Então agradeço imenso você estar desse lado, uma excelente semana e até à próxima!